Ao som dos pássaros voando, vemos o grupo de Palm feliz, pois após um mês de treinamento, eles estavam prontos para a próxima aventura. Voltando um pouco no tempo, vemos a Bis mostrando a Palm informações sobre dois portais, um com 60 participantes e outro com 77. Esses eram os portais que a Bis acreditava serem de maior interesse para a União Mercante Cânia, então pede para Palm escolher um deles. No entanto, Palm diz que não tem certeza, o que faz a Bis perguntar se ele estava com medo. Palm responde que pretende entrar no portal do Olho de Águia. Isso surpreende a Bis, pois esse portal era especial. Foi nele que Kairin, a capitã do navio Nautilus e comandante de um verdadeiro exército de piratas, perdeu sua discípula Leia, conhecida como Olho de Águia. Por causa disso, até fizeram uma homenagem a Leia na frente do portal. A Bis fica chocado que Palm queira entrar em um portal que tem uma recompensa de 9 pontos e um total de 99 milhões de mesos, mas ninguém o desafia, pois muitos tentaram e falharam. De repente, Rakan apareceu. A Bis pergunta o que ele estava fazendo ali, e Rakan responde que queria dar um presente para Palm. Então ele pega 2 penas de fênix do bolso, dizendo que foram feitas pelos Garfo, e deseja boa sorte a Palm em sua jornada. Voltando ao presente, Dibo pergunta o motivo de ainda não terem entrado no navio, e Palm explica que estavam esperando alguém. De repente, Iburu aparece, trazendo o que Palm havia encomendado. Ele explica que Palm havia pedido para ele fazer roupas para o grupo, e pede para eles experimentarem. Então vemos Dibo, Ralph e Kiri com roupas diferentes, comentando quão incríveis elas são. Iburu explica que eram feitas da pele do chefe do portal que eles haviam derrotado, e Dibo lembra do momento em que Palm pegou as peles. Iburu comenta que eles devem estar fazendo vários trabalhos bons, já que tinham algo tão raro, e fala que ainda havia sobrado uma roupa. Então Palm diz que a roupa era dele, e o manda vesti-la, pois não podiam perder tempo, deixando Iburu confuso. A cena muda para uma ilha, onde um pirata estava esperando alguém. Então finalmente o pessoal que ele veio buscar aparece. Era uma garota ruiva chamada Mineru, que estava ao lado de seus companheiros. Já dentro do navio, todos comemoram o fato de Mineru ter completado um portal laranja de 200 participantes. Na sala do capitão, Mineru discute com sua capitã, pois ela não a deixava entrar no portal Olho de Águia. Ela falava que já era mais forte que Leia, e tinha acabado de vencer um portal de 200 participantes, então poderia facilmente vencer um de 74. No entanto, Kairin nega a entrada, e manda ela sair. Isso deixa Mineru furiosa, dizendo que deseja vingar Leia. Mas Kairin não muda sua decisão, e novamente manda ela sair. Então a cena corta para um bar, onde Mineru estava muito triste por sua capitã nunca lhe permitir entrar naquele portal. Seu companheiro tenta consolá-la, dizendo que Kairin a amava muito, mas de repente, outro companheiro aparece, e informa que um grupo havia pego o panfleto do portal Olho de Águia, surpreendendo Mineru. A cena muda para o grupo de Palm, que está sendo observado com hostilidade pelos piratas ao redor. Dibo percebe a tensão, e se pergunta o motivo daquela atmosfera. Kiri explica que Nautilus havia regras simples, onde uma vez que você pega um panfleto de portal, tem prioridade na entrada desse portal, e você deve entrar no portal correspondente ao panfleto que pegou. Além disso, existia um entendimento de que ninguém deveria pegar o panfleto de um portal que outro grupo tinha mais direito de desafiar, e o panfleto que eles haviam pego era um tanto exótico. De repente, Mineru aparece furiosa, exigindo que devolvam o panfleto, alegando que ele era dela. Palm pergunta por que ela não pegou o panfleto antes. Mineru responde que ainda não conseguiu permissão, e afirma que os panfletos de Nautilus eram destinados apenas aos piratas, e somente alguns estavam disponíveis para aqueles que não eram. No entanto, Dibo começa a rir, dizendo que agora entendia o plano de Palm. Isso deixa Mineru ainda mais irritada, ordenando que eles devolvam o panfleto. Mas Dibo apenas sorri, e apresenta seu grupo como os piratas do Capitão Iburu. Então vemos Iburu atrás do grupo de Palm, sem entender nada do que estava acontecendo. A apresentação de Dibo só serviu para irritar Mineru ainda mais. Ela reclama que eles não podiam simplesmente se chamar de piratas só porque queriam, pois havia todo um procedimento. Mas Dibo insiste dizendo que eles eram piratas, e aponta para Iburu, que continuava rindo sem entender a situação. Ele afirma que Iburu era um pirata conhecido. Sendo assim, como membros de seu grupo, eles também eram piratas. De repente, um homem diz que Dibo estava exagerando, e Mineru reconhece quem era. Esse era Murat, que pergunta o que estava acontecendo ali, e Palm responde que não haviam quebrado nenhuma regra, enquanto pensa que nunca tinha ouvido falar nesse Murat antes. Murat então afirma que como foi Kairin quem colocou o panfleto do portal, cabia a ela julgar a situação, e pergunta onde estava o resto do grupo de Palm. Palm responde que eram apenas 5 membros, o que faz Murat chamá-los de loucos por quererem desafiar um portal de 74 participantes com um grupo tão pequeno. De repente, alguém reconhece Palm, dizendo que ele era um dos sobreviventes do portal de 100 participantes, surpreendendo a todos e enchendo Dibo de orgulho.
filho. No entanto, uma das piratas desdenha do feito, dizendo que isso não era tão impressionante, já que eles falharam no portal, e portanto não passavam de covardes, diferente de Mineru, que havia completado um portal laranja de 200 participantes. Murat então sugere que o grupo de Palme poderia ceder o restante das vagas para Mineru, e Palme aceita. No entanto, diz que venderia as vagas por 100.000 mesos, e disponibilizaria apenas 10. Um pouco depois, Mineru está contando dinheiro para comprar as vagas oferecidas por Palme, enquanto seu subordinado pergunta se ela realmente faria isso. Mineru responde que precisava garantir essa oportunidade, pois não podia arriscar que o grupo de Palme desistisse do portal para sobreviver, o que faria com que o portal desaparecesse. O subordinado então questiona o que ela faria em relação a Capitã Kairin. Mineru responde que depois irá implorar por perdão, mas não perderá sua chance de se vingar. A cena corta para o grupo de Palme, onde Ralph está irritado porque Palme decidiu vender apenas 10 vagas em vez de vender todas as disponíveis. Kiri explica que não podiam arriscar ter muitos seguidores no grupo que entraria no portal, mas Ralph responde que eles só precisariam matar todos. Enquanto isso, Palme reflete que não podia mudar de ideia, pois sabia qual era o verdadeiro objetivo dos seguidores no Nautilus. Em sua vida passada, após perder sua primeira discípula, Kairin entrou em choque e se isolou. Isso abriu o caminho para que os seguidores massacrassem todos os piratas do Nautilus. Esse evento só deveria acontecer dali a 2 anos, mas Palme recebeu informações de que a União Mercante Cânia estava movimentando dinheiro para o Nautilus, o que significava que estavam adiantando seus planos. Por isso, Palme estava tentando se antecipar a eles. Ele limitou o número de participantes para proteger Mineru e também para economizar mana, evitando cometer o mesmo erro do último portal. Enquanto isso, Iburu ainda estava se perguntando o que estava fazendo ali. No meio da noite, Palme ouve alguém bater à sua porta. Ao abri-la, fica surpreso, pois eram Kairin e Murat. Palme pergunta o que eles desejavam, e sem perder tempo, Kairin pergunta se Palme era um seguidor do Mago Negro. A pergunta surpreende Palme, que não esperava que Kairin soubesse sobre a existência dos seguidores. Ele se pergunta se o futuro mudou, ou se ela sempre soube. No entanto, ao notar o olhar de Murat, ele responde que não tem ligação com os seguidores. Mesmo assim, Kairin pergunta se ele tem alguma prova disso. Palme responde que não, mas argumenta que se Kairin realmente suspeitasse dele, teria atirado nele no momento em que o viu. Isso confirma que Kairin já sabia quem eram os seguidores, e qual era a relação de Palme com eles. Kairin revela que já sabia que os seguidores estavam ligados à União Mercante Cânia, e que Palme era inimigo deles. No entanto, isso não significava que Palme era seu aliado, mas Palme responde que poderia ser, pois imagina que esse seria o motivo dela ter vindo vê-lo. Então ele pergunta o que ela queria. Kairin fala que a situação estava crítica. Ela também sabia que a morte de Leia estava relacionada aos seguidores do Mago Negro, e que eles já haviam se infiltrado no Nautilus. Nesse ponto, ela não tinha tantas pessoas em quem pudesse confiar, com exceção de Murat e alguns outros. Essa revelação surpreende Palme, que não esperava que a situação já tivesse chegado a esse nível. Kairin então afirma que os seguidores estavam mirando em Mineru. Como Mineru era praticamente o ícone do navio, Kairin sabia que se ela morresse, o caos reinaria sobre o Nautilus de uma forma que nem ela poderia controlar. Então Kairin pede para Palme proteger Mineru no túmulo do Olho de Águia, pois irá recompensá-lo com um dos itens do tesouro de Nautilus. No dia seguinte, o grupo de Palme é o primeiro a entrar no portal, enquanto Mineru encarava. Dentro do portal, Dibo fica surpreso com a paisagem diferente, mas Kiryu lembra que aquilo não era um passeio, e o manda não baixar a guarda. De repente, um pequeno monstro tiranossauro apareceu, e Dibo se prepara para acabar com ele. Entretanto, a mãe do filhote aparece, surpreendendo Dibo. Em outro lugar no portal, o grupo de Mineru estava tendo dificuldade com os dinossauros. Enquanto estava tentando manter o grupo calmo, o companheiro de Mineru foi atacado pelas costas, mas ele é salvo, e Mineru manda todos voltarem para a formação, pois ela irá matar todos os monstros. Enquanto isso, vemos o grupo de Palme fugindo de um bando de tiranossauros, e Dibo se perguntava para onde Palme havia ido. Ao ver uma parede à sua frente, Dibo faz um monstro colidir contra ela, e aproveitando a brecha, o ataca. Então vemos uma conversa em que Palme reclamava do trabalho em equipe de seu time. Ele dizia que a partir de agora, lutariam como uma família. Dibo seria o filho que avançaria criando um caos, sem se importar em acertar de primeira, pois seu objetivo era apenas causar o máximo de dano possível enquanto avançava. Ele não precisaria se preocupar com nada, nem mesmo com ataques por suas costas, pois seu pai iria protegê-lo. Então vemos que esse pai era Ralph, que se lembrava de quando Palme lhe disse para parar de lutar de forma egoísta, pois ele tinha o dever de proteger Dibo. 2 monstros avançavam contra eles, e Ralph disse
para testarem a estratégia de Palm. Assim eles avançam contra os monstros e os derrubam facilmente. Quando um monstro tenta atacar Dibbo por trás, Ralph o protege novamente e comenta que o amor de um pai por seu filho superava qualquer dor deste mundo, irritando Dibbo. Enquanto isso, Palm explica que a tarefa de Kiri era mais importante, pois sua habilidade impedia os oponentes de se curarem enquanto estivessem queimados. Assim ela deveria eliminar os monstros que já estivessem com pouca vida. Com seu poder carregado, Kiri usa seu corte solar e acaba com os monstros. Ela foi a pessoa que mais evoluiu no último mês de treinamento, tendo alcançado o terceiro círculo. Vendo a facilidade com que derrotaram os monstros, o grupo se prepara para continuar a batalha. Enquanto isso, do lado de fora do portal, um grupo apareceu e ordenou que os guardas saíssem, pois tinha um assunto urgente para relatar a Mineru. De volta ao portal, o grupo de Mineru já havia eliminado todos os monstros. Um membro chamou sua atenção, dizendo que havia encontrado uma enorme pedra de mana, mas para surpresa de todos, a garota foi perfurada por uma flecha de fogo, que a matou. No entanto, a flecha não parou, ela mudou de direção em direção aos outros membros. Rapidamente, Mineru interceptou o ataque e sentiu uma presença atrás dela. Sem perder tempo, ela atirou na direção do atacante, que finalmente se revelou. Com o olhar cheio de ódio, Mineru perguntou o que Palm estava fazendo, e ele respondeu que apenas estava realizando uma limpeza. Em seguida, ordenou que ninguém se mexesse, pois pretendia acabar com aquilo rapidamente. Em outro lugar do portal, vemos Iburu desesperado por ter sido esquecido. Ele acabou se separando do grupo enquanto fugia do bando de tiranossauros, e teria morrido caso não tivesse se escondido em um buraco. No entanto, percebe que se ficar ali, todos podem fugir do portal sem ele. Então Iburu começa a explorar o local, enquanto se esconde dos monstros, e acaba encontrando um segundo portal. No entanto, algo sobe em seu ombro, o assustando. Ele percebe que era apenas o caracol de Palm, e comenta que quase morreu do coração. Porém, Iburu acaba entrando no portal por acidente. Ao ver isso, o caracol percebe que não tem outra escolha, e entra no portal também. Voltando para Palm, ele continuava a apontar suas flechas de fogo contra o grupo de Mineru, enquanto ela perguntava o motivo daquilo. De repente, uma explosão acontece, e vemos que o pirata de cabelos brancos atirou contra Palm, mas ele saiu ileso. Então o pirata manda seus homens irem atrás dele. Mineru pergunta o que estava acontecendo, e o pirata responde que Palm era um assassino de aventureiros. Por isso Kairin os mandou para ajudar, e essa informação surpreende Mineru. Enquanto isso, Palm conjura mais flechas de fogo, e as atira contra os piratas. Um deles se irrita, e atira em Palm. Entretanto, ele contra-ataca com uma orbe de fogo, criando uma enorme explosão. Enquanto corria, Palm se questiona se eles haviam descoberto seu plano. De repente, Mineru atira contra ele, que consegue desviar. No entanto, ela não para, e continua a metralhar Palm, que faz de tudo para se esquivar. Quando ele percebe um segundo portal à sua frente, o pirata de cabelos brancos arremessa uma bomba, e vendo isso, Palm usa sua telecinese para derrubar uma pedra na frente de Mineru, enquanto a granada estava prestes a explodir sobre ela. Uma enorme explosão ocorre, e um deslizamento de pedras cai sobre Mineru. Nos escombros, Mineru percebe que Palm estava ali, e aponta sua arma contra ele, mas nota que Palm estava usando sua telecinese para afastar as pedras, permitindo que ela sobrevivesse. Ela pergunta o que ele queria. Ouvindo isso, Palm pergunta se ela estava pronta para ouvir a verdade. Enquanto isso, um dos companheiros de Mineru estava furioso com o pirata por ter jogado uma bomba nela. No entanto, os escombros explodem, e ele rapidamente pergunta se Mineru estava viva. De repente, uma flecha de fogo os ataca, e inesperadamente, Mineru atira contra o pirata. Ele pergunta por que ela fez isso, mas Mineru apenas observa seu corpo cair, assustando seu companheiro. Mineru pergunta como Palm estava, e ele responde que gastou bastante mana. Em seguida, ela chama a atenção de seu grupo, e manda que fujam, pois eram ordens de Kairin. Então vemos um pingente em seu pescoço. A cena então muda para Iburu, que reclamava por ter entrado no segundo portal. Aquele local era uma caverna com ossos espalhados pelo chão. De repente, Iburu vê alguém caminhando. Pensando ser um aventureiro, ele tenta se aproximar para pedir ajuda, mas o caracol o impede, o irritando. Quando levanta a cabeça, Iburu se assusta, pois a criatura diante dele era um monstro horrendo. Ele grita de medo enquanto mais criaturas surgem. Voltando para a conversa entre Palm e Mineru, Palm revelou que a morte de Leia havia sido culpa dos seguidores, e que eles estavam infiltrados entre os amigos de Mineru. Sabendo disso, Kairin o enviou para protegê-la. Palm diz que eles estavam tentando isolá-la de Kairin, pois ela seria o próximo alvo. Ouvindo isso, Mineru fica em choque, sem querer acreditar que as pessoas que ela considerava amigas tinham sido responsáveis pela morte de sua
irmã. Então Palm pega um pingente e diz que Kairin pediu para ele entregá-lo a ela. Ao ver o objeto, Mineru o reconhece imediatamente, pois era o pingente de Kairin. Com isso, ela percebe que Palm estava dizendo a verdade e, em seguida, pergunta como ele soube diferenciar os seguidores. A cena então muda para os caçadores Croix, onde um dos membros conversava com Sherry, questionando se tinham feito bem em dar aquele item a Palm. Sherry pensava sobre o item chamado Monóculo da Penetração, um artefato que permitia ao usuário enxergar o fluxo de mana, sendo uma excelente forma de diferenciar os seguidores. No entanto, o item tinha um grande problema: seu alto consumo de mana. Sherry explica que não havia problema em entregá-lo a Palm, pois eles mesmos não tinham mais utilidade para o item desde que seu usuário original morreu. Além disso, para utilizá-lo era necessário ter um elemento compatível com o artefato, algo que ela não entendia como um mago como Palm conseguia fazer. No fim, a decisão já estava tomada, e tudo o que podiam fazer agora era esperar para saber a resposta que Palm daria. De volta ao portal, Palm revela que, tirando os 3 da frente, todos os outros eram seguidores. Um dos acusados nega imediatamente, mas Palm ativa seu monóculo e reflete que antes da sua regressão era muito difícil identificar um seguidor. Mesmo com a marca característica, eles a escondiam em qualquer parte do corpo, dificultando sua detecção a olho nu. No entanto, não vê-las não significava que elas não estavam lá. Para provar seu ponto, Palm pega o cadáver de um seguidor e infunde mana nele, fazendo com que a tatuagem oculta apareça. Isso surpreende a todos e deixa os seguidores nervosos, que sem escolha, partem para o ataque. O grupo de Mineru ainda estava se perguntando o que estava acontecendo, mas não tinham tempo para pensar sobre isso, pois os seguidores não deixariam ninguém vivo. Mineru estava furiosa e matava os inimigos ferozmente. Palm comenta que perdeu muita mana usando o monóculo e diz que o melhor seria irem até o segundo portal, mas Mineru manda ele calar a boca, pois tudo o que queria era eliminar aqueles responsáveis pela morte de sua irmã. De repente, um dos seguidores pega um item semelhante a uma caveira e o ativa, liberando uma névoa densa que cobre todo o campo de batalha, impedindo a visão do grupo de Mineru. Um dos seguidores tenta atirar em Mineru, mas ela consegue se esquivar. Ele elogia a habilidade de Mineru, dizendo que era impressionante desviar de um ataque sem enxergar nada, mas que agora a enviaria para o mesmo lugar onde Leia estava. Seus companheiros ficam preocupados, e o seguidor atira. No entanto, Palm consegue salvá-la no último momento, surpreendendo o seguidor, que questiona como ele estava enxergando com aquela névoa. Graças ao monóculo, Palm podia ver claramente seus inimigos, e percebendo que agora era o alvo principal, ele usa sua telecinese, e se protege com uma rocha. Ao mesmo tempo, conjura flechas de fogo para massacrar os seguidores. Um deles tenta atacá-lo com um canhão, mas sua flecha destrói facilmente o projétil e incinera o atacante. Vendo isso, o seguidor se pergunta como uma flecha de fogo poderia ser tão forte e ataca com uma chuva de tiros. Então vemos que Palm estava com as 4 penas de Fênix, aumentando quase o dobro de seu poder. Ele usa sua habilidade revólver, destruindo os ataques inimigos e eliminando vários seguidores. Aproveitando uma brecha do seguidor, Palm corta seu braço e o perfura com uma adaga, enquanto incinera aquela caveira, fazendo a névoa se dissipar. No entanto, em seus últimos momentos, o seguidor lança várias bombas, causando uma grande explosão. O grupo de Mineru foi arremessado para longe, mas Palm consegue salvá-los. Ele pensa que a melhor alternativa seria fugirem para o segundo portal, pois estava com pouca mana. No entanto, Mineru é atacada por um seguidor. Palm tenta ajudá-la, mas o inimigo lança uma bomba contra ele, causando outra explosão. Então Mineru se recupera, porém, percebe que o portal foi completamente destruído. Vendo o portal destruído, os seguidores ficam preocupados por terem perdido Palm, mas um deles comenta que o portal reapareceria depois de um tempo. Agora, o foco deveria ser acabar com Mineru. Então o seguidor de cabelos longos avança contra ela. Mineru tenta atirar, mas seus disparos não surtem efeito. O seguidor tenta socá-la, mas Mineru desvia com facilidade. Em seguida, ela sobe em suas costas e começa a disparar sem parar. Os outros seguidores tentam ajudá-lo, mas rapidamente, Mineru usa o próprio inimigo como escudo, se protegendo da chuva de tiros. Sem perder tempo, ela contra-ataca. Vendo Mineru distraída, o seguidor tenta revidar, mas ela atira em seu abdômen, e em seguida, estoura sua cabeça com um tiro. Depois disso, Mineru ordena que todos avancem de uma vez. Enquanto isso, o grupo de Dibo encontra vários portais diferentes. Ralph menciona que esses devem ser portais especiais, pois já havia lido sobre eles. Esses portais aparecem de forma que apenas uma pessoa pode atravessar, forçando os outros a escolher caminhos diferentes para entrar na segunda fase. Além disso, cada portal leva a um local distinto dentro da segunda fase, tornando impossível prever para onde seriam transportados. Então eles atravessam um dos portais, que por sorte, permite que os 3 passem juntos. De repente, Dibo vê alguém correndo em sua direção. Era Iburu, que estava sendo perseguido por monstros. Vendo a cena, Dibo grita para Iburu não se aproximar deles. Enquanto isso, Palm e os companheiros de Mineru estavam tendo problemas ao enfrentarem aqueles monstros. Para a surpresa deles, não importava o quanto atacassem, os monstros não
morriam. Em pensamento, Palme reflete que nunca ouviu falar de monstros sem núcleo. Se fossem zumbis, ele poderia entender, mas aquelas criaturas eram completamente desconhecidas para ele. Então ele nota que uma linha de mana conectava os corpos dos monstros. Ele decide seguir a trilha, mas percebe que ela se estende por uma grande distância. Nesse momento, ele vê Dibo e seu grupo lutando contra as mesmas criaturas. No entanto, logo percebe que sua mana está se esgotando. De repente, um monstro tenta atacá-los por trás, mas é esmagado por uma estaca que caiu do teto. O responsável por isso é Mineru, que havia conseguido atravessar o portal. Ela começa a disparar contra o teto, derrubando mais estacas sobre os monstros. Após aterrissar no chão, ordena que seus aliados saiam da frente e dispara um tiro poderoso que abre um enorme buraco na parede. Mesmo assim, os monstros continuam a surgir. Mineru comenta que poderia usar aquela habilidade mais uma vez, mas teria que reunir mana. No entanto, Palme a interrompe, dizendo que seria melhor economizar, pois poderiam precisar dela mais tarde. Em seguida, ele pega algumas pílulas de sua bolsa e pede para Mineru segurar os inimigos por 3 minutos, tempo necessário para que ele limpasse o portal. Enquanto isso, o grupo de Dibo estava sendo pressionado pelos monstros, que sempre voltavam, não importa quantas vezes fossem atacados. Ralph salva Dibo e manda que ele não baixe a guarda. Então Iburu e Kiri continuam lutando contra os monstros, e acidentalmente, Iburu acerta um tiro no teto, derrubando uma estaca de pedra que cai sobre os monstros. Dibo elogia Iburu, mas de repente, o chão começa a rachar, e algo emerge. Era um monstro gigante, parecido com um cogumelo. Dibo imediatamente culpa Iburu por ter despertado aquela coisa, e Iburu comenta que Dibo acabou de elogiá-lo. Enquanto isso, o grupo de Mineru fazia o possível para proteger Palme, que tentava absorver a mana transbordando de seu corpo. A sensação fazia Palme acreditar que seu coração iria explodir, mas ele não tinha outra opção. Ele não podia subir de nível novamente, pois isso poderia ser prejudicial para ele se avançasse tão rapidamente. Agora sua única aposta era absorver essa energia. Em sua vida passada, enquanto os monstros ficavam cada vez mais fortes, Palme já havia atingido o 6º círculo de mana, o nível mais alto para um aventureiro. Sendo assim, Palme não conseguia avançar tão rápido quanto os monstros. Foi então que teve uma ideia, e resolveu apostar nela: consumir os núcleos de mana dos monstros. Normalmente os núcleos eram usados por aqueles que estavam prestes a avançar de círculo. No entanto, Palme teorizou que poderia converter a energia do núcleo em mana ao consumi-lo, já que esse núcleo representava a força vital dos monstros. Em teoria isso permitiria regenerar sua mana perdida, desde que ele conseguisse suportar e controlar o fluxo de energia que passaria através de seu coração, semelhante ao fluxo sanguíneo. De repente, um monstro tenta atacar Mineru, mas Palme a salva. Em seguida, ele ordena que Mineru prepare sua habilidade, mas ela apenas se perguntava o que Palme havia feito. Enquanto isso, o grupo de Dibo lutava contra os monstros. Ralph acaba sendo atingido, e cogumelos começaram a brotar no local da ferida. Ele entendeu que era assim que aquela criatura transformava os outros. Então cortou seu próprio braço, logo curou, e alertou os demais para não serem atingidos pelos tentáculos. Essa revelação deixou Dibo preocupado, pois todos estavam ficando cansados e lentos. Nesse ritmo, todos iriam morrer. Nesse momento, Dibo ordena que todos corram para um lugar seguro enquanto ele enfrenta o monstro. Ele avança contra a criatura, cortando os tentáculos que surgem em sua frente. No entanto, o monstro consegue atingi-lo, o lançando para longe. Sem tempo para reagir, Dibo vê o monstro preparando um ataque fatal contra ele. Porém, antes que o golpe o atinja, Kiri aparece e recebe o impacto em seu lugar. Enquanto isso, Palme ordena que Mineru use sua habilidade. Ele cuidaria da mira, pois pretendia destruir a parede. Como só teriam uma chance, Mineru ativa sua técnica bala esmagadora, enquanto Palme imbuía sua própria habilidade revólver na bala para aumentar seu poder. Para aumentar ainda mais a velocidade do projétil, ele lança flechas de fogo. O disparo atravessa a parede em alta velocidade e continua seu caminho. Quando as balas dos companheiros de Mineru acabam, os monstros tentam atacar Palme e Mineru, enquanto o fungo gigante avança contra Dibo. Mas Palme sabia que aqueles monstros sem núcleo não passavam de fantoches, controlados por fios de mana do próprio cogumelo gigante. A bala chega até o monstro e o atinge, destruindo sua pedra de mana. Com a morte da criatura, os monstros começam a se desfazer, deixando todos aliviados. Palme então anuncia que o portal estava limpo. Mineru se lembra de como foi abandonada por seus pais, mas Leia sempre a protegeu, sendo sua verdadeira heroína. A última vez que conversaram foi quando completaram 10 anos sob a tutela de Kairin, que as acolheu e as transformou em suas discípulas. Naquela ocasião, Mineru desabafava sobre como era difícil para ela ser repreendida, enquanto Leia parecia ter tudo mais fácil.
Ela não conseguia evitar a sensação de estar sempre sob pressão devido à diferença de força entre elas. Leia interrompeu, dizendo para Mineru não se sentir assim, pois ela sempre estaria ao seu lado. Voltando ao presente, Jibo pergunta se Kiri está bem. Ela responde que sim, que não sentia nada, e se pergunta se isso era por causa da roupa. Ralph afirma que era graças à sua cura, enquanto Jibo parecia estar abalado. De repente, um dos companheiros de Mineru nota algo estranho. Havia uma pessoa amarrada a uma pedra. Para surpresa de todos, aquele era o cadáver de Leia. Vendo isso, Ralph comenta que ela deve ter se amarrado antes de se transformar em um zumbi. Então eles percebem uma carta em suas roupas, e Mineru começa a lê-la. Nela Leia tentava alertar sua mestra de que os seguidores estavam de volta, e já haviam se infiltrado profundamente no Nautilus. Ela queria retornar para ajudar Kairin, mas sabia que seu fim estava próximo. Na carta, Leia pedia para sua mestra se cuidar, alertava Mineru para não confiar em ninguém, e por fim, pedia desculpas por não poder cumprir sua promessa. Fora do portal, um grupo de seguidores aguardava o retorno de seus companheiros. No entanto, foram atacados. Quando se deram conta, viram Kairin diante deles, perguntando qual era a sensação de serem emboscados pela primeira vez. Pouco depois, Murat relatava a Kairin a quantidade de seguidores eliminados. Enquanto isso, Kairin esperava diante do portal, ansiosa pela saída de Mineru. Apesar de saber que Palme estava com ela, não conseguia deixar de se preocupar. Então o portal se ativa, e Mineru finalmente sai. Para surpresa de Kairin, ela carregava um corpo, mas Kairin sabia exatamente de quem se tratava. Então Mineru diz que trouxe sua irmã de volta. Emocionada, Kairin as recebe, dando-lhes as boas-vindas. Com o fim do dia, todos os membros do Nautilus se reúnem. Jibo fica surpreso com a quantidade de pessoas, e Kiri explica que todos vieram para o enterro dos olhos de águia. De repente, Jibo se pergunta onde estava Palme. Enquanto isso, mais abaixo no navio, Palme bebia uma poção, relembrando a conversa que teve com Kairin. Naquela conversa, Palme havia feito uma proposta a ela. Ele pediu uma grande quantidade de poções, o que fez Kairin questioná-lo, já que poções eram itens raros após a perda da fórmula. No entanto, Palme sabia que com os recursos financeiros do Nautilus, isso não seria um problema. Mesmo assim, Kairin lembrou que o acordo entre eles já havia sido encerrado, e perguntou por que ele queria ajudá-los novamente. Palme respondeu que poderiam acabar fazendo outro acordo no futuro. Kairin deixou claro que apesar de Palme ter protegido Mineru, ainda não confiava nele. Palme sugeriu que ela considerasse isso um novo acordo, e propôs que em vez de um, ele queria 2 itens dos tesouros do Nautilus. Em troca ele encontraria todos os seguidores infiltrados. De volta ao presente, Palme continua bebendo a poção, e murmura para si mesmo que sua segunda vida não estava sendo nada fácil. Já com a chegada da noite, Mineru permanece pensativa em seu quarto. De repente, um de seus companheiros aparece. Ao vê-la perdida em seus pensamentos, ele comenta que ela deveria ir com o grupo de Palme, o que a surpreende. Ele explica que viu Palme tentando recrutá-la, e apesar de Mineru tentar disfarçar, continua dizendo que tudo deu certo graças a Palme. No entanto, ele sabia que os seguidores que mataram Leia ainda estavam por aí, e que Mineru queria vingança. Ele próprio também queria, mas reconhecia sua fraqueza. Por isso, insistiu que Mineru deveria ir com Palme, já que ele estaria constantemente lutando contra os seguidores. Além disso, garantiu que poderia cuidar do Nautilus até seu retorno. Mineru se emociona com suas palavras, mas em tom provocativo, comenta que isso só a deixaria mais preocupada, pois ele era fraco, irritando seu companheiro. Em um rio dentro de uma floresta, vemos Palme e Kairin navegando em um barco até chegarem a um grande forte, guardado por aventureiros de quinto círculo. Com um sinal de Kairin, o portão se abre, e Palme fica impressionado, pois Kairin acumulou muitos tesouros ao longo dos anos. Palme pergunta a Kairin se ela poderia descrever os artefatos que ele escolheria. No entanto, Kairin responde que o combinado foi apenas permitir que ele pegasse 2 itens dali, então cabia a ele julgar quais escolher. Então ele começa a examinar os itens, ainda surpreso com a quantidade de objetos preciosos que havia ali. No entanto, algo chama sua atenção, um objeto que ele conhecia muito bem. Após o último dia, um seguidor massacrou as forças aliadas. Seu nome era Hek, o traidor da humanidade. Ele se infiltrou entre as forças aliadas e as traiu no momento mais crítico, as atacando por trás. Hek sempre carregava aquele item, que mais tarde se tornou um símbolo de medo. Palme sente sua fúria crescer ao se lembrar de quantos amigos perdeu por culpa dele. O traidor havia conseguido aquele item após a queda do Nautilus, mas dessa vez seria diferente. Kairin comenta que Palme tem bons olhos, mas acha estranha sua escolha, pois o elemento do item não combinava com o dele. Palme continua sua busca, e de repente, avista um anel de aparência simples. Ele decide pegá-lo, imaginando que um anel comum não estaria no meio de tantos tesouros. Mas algo surpreendente acontece, assustando Palme. Kairin pergunta o que aconteceu, e ele explica que o anel entrou sozinho em seu dedo antes mesmo de tocá-lo. Vendo o objeto, Kairin alerta que aquele item não poderia ser dele, pois
pois já pertencia a outra pessoa. Palm compreende. Entretanto, ele avisa que o anel não quer sair de seu dedo. Enquanto isso, na União Mercante Cânia, vemos Beiju relatando ao seu líder que concluíram com sucesso a missão em Goldrich. O líder a parabeniza, mas logo pergunta sobre a missão de assassinar Palm. Beiju pede desculpas e informa que falharam. Isso enfurece o líder, que a chama de incompetente. Ele concede mais uma oportunidade para que ela elimine Palm, mas avisa que se falhar novamente, será ela quem morrerá. De volta ao Nautilus, vemos Mineru arrumando suas malas, pronta para partir. Enquanto isso, a equipe de Palm se despede do amigo de Mineru. Quando estão prestes a zarpar, Mineru surge e pergunta se ainda havia espaço para mais um a bordo. Em outro local, vemos dois aventureiros correndo desesperados enquanto um terceiro acaba de ser decapitado. Eles chegam a uma parede e avistam uma alavanca. Um dos aventureiros diz ao outro para correr para dentro da passagem enquanto ele puxa a alavanca. No entanto, uma espada corta suas pernas. Seu companheiro tenta ajudá-lo, mas a porta já havia se fechado. Percebendo seu fim, ele pede ao amigo que sobreviva, enquanto um esqueleto montado em um cavalo apenas o observa. De volta à União Mercante Garfo, vemos Abyss furioso com Palm por ter retornado de mãos vazias do Portal dos Olhos de Águia. No entanto, Palm explica que não havia outra escolha, pois mal conseguiram sobreviver àquele lugar. Mesmo assim, Abyss continua irritado. Palm comenta que tem uma ideia. Ele diz que Mineru era um alvo dos seguidores, e agora que estava em seu grupo, eles não conseguiriam ficar parados apenas observando. Sendo assim, essa seria uma grande oportunidade para emboscá-los. Mas Palm reflete que não queria levar a União Mercante Garfo a uma guerra total contra os seguidores da União Mercante Cânia naquele momento. Mesmo que vencessem, só conseguiriam eliminar os seguidores ativos, mas ainda teriam que lidar com aqueles ocultos nas sombras. No entanto, ele sabia que não tinha muito tempo. A cena então muda para Ralph, que estava irritado por Palm ter recrutado mais um membro para o grupo sem consultá-lo. No entanto, Dibo intervém, afirmando que Palm não precisava da opinião de ninguém para recrutar quem quisesse, já que ele era o líder. Ralph retruca, argumentando que Palm era apenas um chefe temporário, pois a disputa entre eles pelo título de líder ainda não havia terminado. Então Palm entra na conversa e diz que se Ralph quisesse desafiá-lo, poderia fazê-lo a qualquer momento. Essa declaração assusta Ralph, que sai da casa irritado, afirmando que tudo que importa para ele é dinheiro. Pouco depois, Palm também decide sair, informando que tinha um lugar para ir e que o treinamento seria adiado. Ele e Ralph partem em direções opostas, deixando os guarda-costas da União Mercante Garfo frustrados, pois seus protegidos sempre seguiam caminhos diferentes. No fim, eles acabam se dividindo para acompanhar ambos. Voltando um pouco no tempo, vemos Kairin tentando entender o que Palm queria dizer sobre o anel não querer sair de seu dedo. Ela reforça que aquele anel já tinha um dono, e portanto não poderia entregá-lo a Palm. Porém, Palm responde que o anel simplesmente não saía de sua mão. Diante disso, Kairin afirma que se ele realmente queria ficar com o anel, precisaria da aprovação de seu verdadeiro dono. Palm chega ao esconderijo dos caçadores Cross e pergunta se Sherry era a dona do anel. A pergunta a deixa confusa, até que Palm mostra a mão e explica que veio buscar a aprovação do verdadeiro dono do item. Ao ver o anel, Sherry fica surpresa, mas logo responde que seu dono não estava ali. Palm então pergunta onde ele poderia estar. Ouvindo isso, Sherry pede para ele salvar o dono deste anel, Fear, o rastreador de heróis. Durante o último dia, quando a humanidade estava à beira da destruição, a única esperança eram os 6 heróis. O sucessor de Fried, seu nome era Evan, o adversário do destino. Seu nome era Luminous, o maior ladrão. Seu nome era Phantom, a rainha dos elfos. Seu nome era Mercedes, a heroína do machado. Seu nome era Aran, e o herói místico. Seu nome era Shade. Quando chegaram, seu poder era algo além da compreensão humana, reacendendo a esperança de todos. Contudo, ninguém percebeu que os heróis recém-saídos da prisão do Celo estavam apenas com metade de suas forças. Após a batalha contra o Mago Negro, os itens que carregavam foram perdidos na fenda do tempo, e de alguma maneira, foram parar nos portais. Com a aliança em ruínas, os heróis não tiveram tempo para se recuperar, o que levou à derrota da humanidade. Mas nesta vida, Palm estava determinado a mudar esse destino. Seu objetivo era construir escudos sólidos para proteger os heróis enquanto eles recuperavam sua força. Enquanto isso, ele mesmo serviria de isca para atrair os seguidores do Mago Negro, unificando as facções de bordo para criar uma aliança mais forte e mudar o futuro do mundo. A cena então muda para Dibo, que estava admirando a paisagem do local. Enquanto isso, Palm distribui alguns talismãs para todos e pede que os coloquem em alguma parte do corpo. Assim que o fazem, um portal laranja surge repentinamente diante deles, os pegando de surpresa. Enquanto observa o portal, Palm reflete sobre Fear, o rastreador de heróis. Segundo o que ouviu, Fear possuía uma habilidade única de rastrear os itens perdidos dos heróis. Se isso fosse verdade, então Palm estava decidido, ele o salvaria, custe o que custar.
Dentro do portal, o grupo de Palm rapidamente entra na segunda fase, e Dibo estava orgulhoso por eles terem completado a primeira fase do portal em apenas 3 horas. Ele comenta que os monstros da primeira fase não eram grande coisa, mas Mineru comenta que Dibo era impressionante por ser tão forte, sendo que tinha acabado de entrar no segundo círculo. Dibo fala que é um gênio, e que se continuasse assim logo entraria no quarto círculo, mas Ralph o interrompe, falando que ele não deveria se animar com isso, e Palm complementa dizendo que não era uma coisa boa subir de círculo tão rápido, pois isso podia prejudicar seus avanços futuros. A cada vez que alguém sobe de nível, sua força aumenta muito, e subir de nível muito rápido impedia o corpo de se adaptar à nova força, então era preciso manter um equilíbrio entre aprender e se adaptar às habilidades corporais. Dibo menciona como Palm subiu de círculo 2 vezes em um curto período de tempo, mas Palm fala que fez isso por causa da situação, e que se fosse para escolher, teria esperado 2 meses para subir cada círculo. Isso faz Mineru pensar que Palm parecia estar dizendo que poderia subir de nível sempre que quisesse. Enquanto isso, Palm pensava que em sua vida passada, ele não conseguiu chegar até o 7º círculo, mesmo que tenha subido de círculo devido ao perigo da situação. Isso também prejudicou seu crescimento, mas como ele sabe o futuro, para seu plano funcionar, ele tinha que pelo menos chegar até o 8º círculo. No fim, Kiri comenta que eles tinham vindo até esse portal para salvar alguém, então pergunta como vão achá-lo. Palm pega seu monóculo e fala que vai verificar. Ao analisar o local, ele alerta seus companheiros de que eles tinham companhia, e de repente, vários soldados esqueletos aparecem. Ao vê-los, eles tentam fugir, mas os vendo se aproximando, se preparam para lutar. No entanto, uma voz ordena que todos se abaixem, e em seguida, uma armadilha é acionada, disparando várias flechas nos soldados esqueletos. Então alguém ativa outra armadilha, abrindo um buraco que faz os soldados esqueletos caírem. A pessoa que fez isso se aproxima do grupo de Palm, pensando que eles eram dos caçadores Cross. Em seguida, pede algo para comer e desmaia. Um pouco depois, Felipe estava explicando que aprendeu como funcionam os dispositivos e como os esqueletos se moviam, já que havia passado um bom tempo ali, e que conseguiu se esconder graças às suas habilidades furtivas. No entanto, acabou ficando sem comida, o que o fez passar fome por 5 dias. Com as coisas mais calmas, Palm queria falar com Felipe, mas decidiu conversar depois que ele terminar de comer. Então Mineru comenta que eles já poderiam ir embora, pois já acharam o portal de saída, e nem vão precisar lutar contra o chefe. Entretanto, Felipe pede para eles serem seus guarda-costas por 3 dias, pois havia um item nesse portal que ele queria encontrar, e se fosse embora, a morte de seus amigos teria sido em vão. Mas Palm não aceita, pois não tinha tempo a perder, e não acreditava que Felipe pudesse encontrar esse item em 3 dias, sendo que já havia passado um mês procurando. Mas Felipe fala que agora era diferente, pois nunca tinha procurado nas áreas perigosas, já que não era um bom lutador, e sente que o item estava por lá. Enquanto isso, vemos o líder dos seguidores pensando que não havia como Palm sobreviver desta vez. De repente, ele ouve uma voz, e ao se virar, se espanta. Então vemos uma enorme aranha dizendo que estava decepcionada com o líder, já que ele não conseguiu se livrar de um simples aventureiro. O líder se ajoelha, e diz que assumirá toda a responsabilidade, mas informa que seu plano de matar Palm já estava em ação, então pede uma chance de se redimir. Ouvindo isso, a aranha fica curiosa, e comenta que irá ouvir sobre esse plano. A cena então muda para o portal, onde vemos um soldado esqueleto sendo destruído. Em seguida, várias balas atingem os demais, os fazendo fugir. Então uma alavanca é puxada com telecinese, e uma parede os prende em uma sala. Com isso, o grupo de Palm aparece retirando a camuflagem do talismã. Felipe comenta que eles não podem perder tempo, pois esses mecanismos estavam programados para fechar uma passagem e abrir outra. Então era só questão de tempo para os esqueletos perceberem isso e virem atrás deles. Dibo então comenta que só precisavam pegar logo o item do grande herói que Felipe estava procurando. Em seguida, pergunta por onde irão começar. Então Dibo pergunta a Felipe se eles estavam no lugar certo, e Felipe responde que pode haver algo se procurassem um pouco. Então todos começam a procurar, e de repente, Kiri encontra um texto antigo escrito na parede. Ao vê-lo, Felipe comenta que isso podia ser uma pista, e em seguida começa a ler o texto que dizia que, quando ouvir a música, atrás da cortina escura e profunda, existe um ator brilhante que os despreza o tempo todo. Aqueles com um propósito seguem a luz. Após ler isso, Mineru pergunta se aquela porta também era importante, pois tinha algo desenhado nela. Então Dibo e os outros também encontram portas parecidas. Isso faz Felipe pensar que os símbolos nas portas eram a chave para solucionar esse enigma. Então ele pede para Dibo colocar mana na porta com o símbolo do sol, e quando ele faz isso, a porta se abre. Mas de repente, uma bola de fogo acerta Dibo, o torrando. Isso faz Ralph cair na gargalhada, enquanto Felipe, pensando no enigma, agora pede para Ralph abrir a porta com o símbolo da lua, pois como o enigma falava sobre atrás da cortina escura, ele pensa que isso pode representar a noite. Então Ralph abre a porta pensando que tinha acertado. No entanto, uma rocha enorme o esmaga. Isso faz Dibo e Ralph ficarem furiosos com Felipe, que tenta se desculpar
falando que acertaria na próxima, mas pelo menos agora sabiam o que acontecia se errassem o enigma. Então Palm comenta para resolverem o enigma primeiro, assim descobririam a porta certa. Ele diz que a maneira como Felipe interpretou o enigma pode estar correta, e que a cortina deve representar o céu noturno. Os músicos devem ser os grilos chorando, e quem os despreza deve ser a lua e as estrelas. Então a resposta do enigma deve ser as estrelas que brilham no céu, mas diferente da lua que segue um ciclo, as estrelas também seguem um, mas sem desaparecer. Com isso, Felipe se aproxima de uma das portas com um X, que na verdade era uma estrela, e ao colocar mana na porta, ela se abre, e uma passagem aparece. Com isso, agora eles só tinham que descer, mas de repente, alguém tenta atacar Felipe, mas Palm o defende, e logo contra-ataca com seu cajado, e em seguida com uma flecha de fogo, mas o inimigo desaparece. A pessoa reaparece atrás de Palm, que rapidamente a reconhece. Então vemos que o assassino era Beiju, e logo vários seguidores aparecem, cercando o grupo de Palm. Uma das seguidoras comenta que precisavam do item do herói para compensar seus erros, e que iriam pegar esse item, não importava como. Felipe não entendia o que estava acontecendo, pois devia ser impossível os seguidores acharem esse portal. Palm também não entendia, mas enquanto os dois discutiam, alguém avança contra Palm, o golpeando e o arremessando contra a parede. Vendo isso, Dibo pergunta o que ele estava fazendo. Ouvindo isso, Ralph responde que estava ganhando dinheiro. Voltando um pouco no tempo, Ralph estava em sua casa, olhando alegremente para seu dinheiro, mas alguém bate em sua porta. Então ele rapidamente esconde seu cofre, e vai ver quem era. Ao ver que eram os guardas, ele pergunta por que eles não estavam patrulhando, mas então eles falam que tinha alguém que queria falar com ele. Ralph não estava nem aí para quem era, mas de repente, Beiju aparece dizendo que tinha uma proposta para oferecer a Ralph. Voltando para o tempo atual, todos estavam furiosos com Ralph por tê-los traído, mas Ralph comenta que a Kanya tinha colocado um alto preço pela cabeça de Palm, um preço tão alto que nem ele conseguia resistir. Ao terminar de falar, Mineru ataca Ralph, e com isso, os seguidores e o grupo de Palm começam a lutar. Kiri enfrenta a seguidora de cabelos cinzas, enquanto falava que as coisas não iriam acontecer do jeito que eles queriam, mas a seguidora discorda, e comenta que mesmo que Kiri seja boa com a técnica de espada signa, ela tinha o hábito de esticar o braço direito para ataques mais fortes. Sabendo o estilo de luta do adversário, era muito fácil para ela desviar dos ataques. Ela também comenta que Dibo deixa muitas aberturas quando luta contra mais de um inimigo. Sabendo disso, a seguidora fala que eles não tinham como sobreviver a essa luta. Enquanto isso, Mineru estava atacando os seguidores, e Beiju tenta atacá-la, mas rapidamente Mineru revida. No entanto, Beiju consegue escapar, e aparece atrás de Mineru, onde começa a enforcá-la. Mas de repente, uma flecha de fogo destrói a corrente, salvando Mineru. Com raiva, Beiju fala para Ralph se apressar. Contudo, Ralph explica que Palm era um inimigo difícil de matar, mesmo estando com as costelas quebradas. Então vemos que Felipe foi atacado por um dos seguidores, deixando todos preocupados. Mas de repente, vemos que era só um talismã. Então Felipe aparece perto de uma das portas, comentando que tinha uma ideia do que ela fazia. Ele coloca mana na porta, ativando um dispositivo, e o chão começa a se abrir, levando todos para baixo. Então rapidamente o grupo de Palm se junta, e ao ver uma entrada, Dibo balança seu machado na parede. Com isso, Mineru aproveita o impulso para se jogar na entrada, levando os outros com ela. Logo depois, a entrada se fecha, juntamente com o chão da superfície. Enquanto caminhavam, Kiri comenta que aquele lugar parecia um labirinto, mas se lembrando que existiam várias entradas no penhasco, ela comenta que elas tinham que estar conectadas. Então se tivessem sorte talvez encontrassem Palm. Porém, Mineru comenta que era possível eles acabarem encontrando os seguidores antes. De repente, Mineru ativa uma armadilha sem querer, que faz surgir uma grade de metal na frente dela e de Dibo. Logo outra aparece atrás deles, os prendendo, e de repente, as paredes começam a se mexer para esmagá-los. Vendo isso, Kiri tenta atacar a grade para destruí-la, mas o ataque não causa nem mesmo um único arranhão. Dibo também tenta atacar, mas o resultado é o mesmo. Então Mineru tenta usar sua habilidade bala esmagadora, mas mesmo assim, a grade estava intacta. A parede já estava próxima deles, deixando Kiri preocupada. No entanto, Dibo usa toda a sua força para impedir a parede, enquanto fala que não deseja morrer ali. Mineru faz o mesmo, comentando que não gostaria de ir ver sua irmã ainda. Kiri fica desesperada, sem saber o que fazer para ajudar. Então Dibo diz que se lembra de quando Kiri o salvou, e que não gostava de ficar devendo. Por isso, salvaria Kiri assim que ela estivesse em perigo. No entanto, agora ele não tinha escolha, e pede que Kiri o salve novamente. Kiri sorri, e fala que essas grades devem ser mantidas por mana, e como estavam sendo protegidas por aura, deviam ter um mecanismo para desligá-las. Então tudo que ela tinha que fazer era achar o dispositivo e desligá-lo. Kiri corre, dizendo para Dibo não morrer até pagar a dívida com ela. Enquanto isso, Felipe e Palm estavam fugindo dos seguidores, quando de repente, se viram sem saída. Felipe tentou ir por outra direção, mas os seguidores estavam perto dele. Rapidamente, Palm usou sua magia para acabar com eles, enquanto Ralph alertava para terem cuidado, e não subestimar
subestimarem Palme. No entanto, Beiju discordou, dizendo que ele já estava quase morto. No entanto, Palme a ataca, mas ela consegue desviar. Um dos seguidores tenta atacar Felipe, que se defende com um talismã. Entretanto, o seguidor explode a adaga. Porém, Palme consegue salvar Felipe. Ao chegar ao chão, os seguidores avançaram contra Palme, mas ele conseguiu eliminá-los. Eles então lançaram adagas contra Palme, mas ele se esquivou. Mesmo em maior número, os seguidores estavam sendo massacrados por Palme. Isso os assusta, ao ponto de considerá-lo um monstro. Voltando para Kiri, ela finalmente encontra a fonte de energia do mecanismo, e vê que a mana estava concentrada em uma esfera dentro de um buraco no chão. Tudo o que precisava fazer era destruí-la para salvar seus amigos. No entanto, a seguidora da espada ataca, e comenta que sua sorte estava boa, pois poderia matar Jibo e Mineru simplesmente eliminando Kiri, a mais fraca do grupo de Palme. Mesmo ferida, Kiri se levanta e manda a seguidora sair de sua frente, mas ela se nega. Então Kiri saca sua espada, e ao ver isso, a seguidora arremessa suas espadas contra Kiri, que ao tentar se defender, percebe que algumas das espadas eram falsas. Isso complicava a situação para ela, pois não conseguia diferenciar entre as verdadeiras e as falsas. De repente, uma das espadas tenta atacá-la por trás, mas Kiri consegue se defender. Mesmo assim, os ataques continuam. Kiri pensa que a seguidora sabe utilizar telecinese, mas logo percebe algo. Entretanto, a seguidora arremessa uma espada em Kiri, que no último segundo consegue se defender. Ela percebe que a seguidora usava fios invisíveis, não telecinese. Então Kiri puxa a seguidora usando a espada. Contudo, a seguidora já esperava isso e ataca Kiri. Usando os fios, ela consegue acertar outro golpe em Kiri, a jogando contra uma parede. Após o ataque, a seguidora permanece em pé entre os fios, questionando se o ego de Kiri a impedia de tentar fugir, mesmo ela sendo tão fraca. Também se pergunta como uma família prestigiada poderia mandar sua preciosa filha para um lugar tão perigoso. Isso irrita Kiri, mas a seguidora continua falando que não achava justo que pessoas sem talento tivessem tantos privilégios apenas por nascerem em uma grande família, enquanto aqueles que nasceram em uma família infortuna nunca terão tal oportunidade. Isso faz Kiri se lembrar de seu passado, quando seu irmão a tratava com desprezo, dizendo que ela só estava nos Cavaleiros Signas por causa de sua família. A seguidora segue com seu discurso, apontando como no grupo de Palme havia pessoas talentosas, menos Kiri, a única sem talento. No entanto, Kiri a interrompe, dizendo saber que era fraca e incapaz de corresponder às expectativas que haviam sido postas sobre ela. Mas isso não significava que aquela seguidora era mais forte do que ela. Então Kiri chama sua adversária para lutar, pois não tinha tempo a perder. Ouvindo isso, a seguidora usa seus fios e atira espadas contra Kiri. Entretanto, Kiri usa uma nova habilidade e consegue cortar os fios da seguidora, a surpreendendo. Então a seguidora avança com sua espada, e vendo o ataque vindo em sua direção, Kiri se lembra de um momento com seu mestre. Ela havia perguntado se tinha sido aceita nos Cavaleiros Signas apenas por causa de sua família. Seu mestre simplesmente se levantou e disse que ela não deveria viver sob os padrões dos outros nem impor limites a si mesma. Ele fala que quando Kiri entender o significado dessas palavras e confiar em si mesma, se tornará mais forte do que qualquer um. Voltando à luta, Kiri bloqueia a espada da seguidora, a surpreendendo. A seguidora não consegue entender como Kiri estava acompanhando sua velocidade. Enquanto isso, o cabelo de Kiri começa a mudar de cor. A seguidora tenta cortá-la, mas Kiri desvia com facilidade. Agora ela via seu verdadeiro poder, um poder que não queimava apenas seus adversários. O poder de Kiri era como o universo, vasto e infinito. Então ela ativa sua habilidade Horário Solunar, conjurando um enorme sol à frente da seguidora. Sem perder tempo, Kiri avança, e com um corte vertical, mata sua inimiga. Com a fonte de energia destruída, Kiri corre até seus amigos, enquanto pensa que finalmente entende as palavras de seu mestre. Agora ela sabia que o eu que queria ser não era o que a restringia. Mesmo acreditando que descobriu isso um pouco tarde, ela decidiu confiar tanto em seus amigos, quanto em si mesma. Enquanto isso, Felipe usava seus talismãs para poder se esconder dos seguidores. No entanto, a situação não estava boa, e Palme estava gravemente ferido. Voltando um pouco no tempo, Palme estava massacrando os seguidores, quando alguns tentaram atacar Felipe. Ele tentou se defender, mas sem sucesso, e Palme precisou ajudá-lo. No entanto, Beiju aproveitou a abertura e atacou Palme. Mesmo ferido, ele conseguiu reagir com uma orbe de fogo, mas Beiju se teletransportou para perto de Ralph para escapar do ataque. Aproveitando a situação, Palme decidiu fugir com Felipe. Mesmo assim, Beiju não parecia preocupada, pois já havia conseguido acertá-lo com sua adaga venenosa. Voltando ao tempo presente, vemos Palme cuspindo sangue, e Felipe percebe que o sangue estava corroendo o chão. A cena corta para Beiju, que comenta com Ralph que Palme teria no máximo 40 minutos antes de sucumbir ao veneno. Além disso, como o veneno causava uma dor insuportável, eles não conseguiriam fugir para muito longe, então eles se dividem, para facilitar na caçada. Enquanto isso, Felipe se culpava pelo que estava acontecendo. No entanto, Palme o tranquiliza, dizendo que não era culpa dele. Beiju realmente podia se teletransportar, sendo
assim, em algum momento ela o acertaria. Então Palme afirma que cuidaria de Beiju, enquanto Felipe precisava terminar o que veio fazer. De repente, eles encontram o dispositivo que abre o teto. Felipe comenta que só precisam resolver o quebra-cabeça para ativá-lo, mas Palme diz para ele não ter pressa, pois também tinha algo a fazer. Assim ele usa seu monóculo para analisar todo o labirinto. Enquanto isso, Ralph e os seguidores corriam pelos corredores, quando de repente, uma flecha de fogo os ataca, eliminando os seguidores ao redor. Ralph fica surpreso, pois não conseguia ver onde Palme estava. No entanto, ao se lembrar do monóculo de Palme, Ralph conclui que ele estava usando o monóculo para transformar toda a área em seu campo de visão. A última flecha segue em direção a Ralph. No entanto, ela para. Enquanto isso, Felipe finaliza o quebra-cabeça e ativa o dispositivo. No entanto, ele percebe que Palme estava imóvel e começa a se preocupar. De repente, o dispositivo para de funcionar. Em seguida, Ralph os encontra. Com o núcleo destruído, a água começa a sair das paredes, enquanto o grupo de Dibo ouve o barulho e se pergunta o que era isso. Mas de repente, a água começa a transbordar pelo corredor, e eles acabam sendo levados pela correnteza, caindo de volta para o lugar onde estava a estátua. Enquanto isso, Beiju estava reclamando do barulho enquanto esperava por Ralph. De repente, ele aparece carregando os corpos de Palme e Felipe, e reclama do trabalho que teve para pegá-los. Beiju pergunta onde estavam os seguidores que ela mandou com ele, e Ralph responde que eles estavam mortos. Como ele terminou o trabalho, queria seu pagamento, e só então entregaria Palme. Ouvindo isso, Beiju pega uma bolsa com o dinheiro, e entrega os 100 milhões de mesos que prometeu, deixando Ralph feliz. Então ele joga Palme para Beiju, que saca suas adagas, e comenta que mesmo achando esse um fim sem graça para alguém que estragou tantos planos da Cânia, tudo isso era pelo Mago Negro. Na verdade não, isso era por seu mestre Evoque. Então ela corta o corpo, pensando que isso finalmente acabou. Entretanto, aquele quem ela atacou não era Palme. Nesse momento, Ralph a ataca de surpresa, mas ela rapidamente desvia usando o teletransporte. No entanto, uma flecha de fogo atinge, e ela desvia dos ataques enquanto pensa que Ralph estava ao lado de Palme esse tempo todo, e que eles só estavam brincando com ela. Mesmo irritada, ela precisava acabar com Palme, que nessas alturas, já deveria estar quase morto pelo veneno. Então ao ver o local onde Palme estava, ela corre até lá. Contudo, Palme aparece ao seu lado, pronto para atacá-la. Isso choca Beiju, ao perceber que ele não estava mais envenenado. Palme dispara seu ataque, criando uma grande cratera no chão, o que faz até Ralph dizer para ele ir com calma. No entanto, eles notam que Beiju ainda estava viva. Então Beiju pergunta o motivo de Ralph estar fazendo isso, pois pensou que ele era do tipo que faria de tudo por dinheiro. Ralph responde que ele realmente era assim, mas sabia que se os seguidores destruíssem o mundo, o dinheiro que ele trabalhou tanto para juntar não seria nada além de papel higiênico, o que não o ajudaria em nada. Por isso, ficar do lado de Beiju foi o plano desde o começo. Palme sabia que a Cânia tentaria um assassinato, mas no momento em que procuraram Ralph, assinaram suas próprias sentenças de morte. Então Beiju pergunta se ferir Palme fazia parte do plano para enganá-la, e Ralph responde que ele era o melhor curandeiro do mundo, e curar esse tipo de ferimento era muito simples. Graças a isso, ele havia ganhado 100 milhões de mesos facilmente, e ela acabou ficando sozinha. Então Beiju se posiciona, e comenta que faria ele pagar por isso. Enquanto isso, vemos Kiri submersa e inconsciente, até que Dibo aparece e a salva. Chegando na superfície, Mineru pergunta o que estava acontecendo, e Dibo responde que a situação não era nada boa, e comenta que a água estava saindo de todas as saídas, e que se continuasse assim eles ficariam submersos em 30 minutos. Como Kiri destruiu a fonte de energia, não dava para abrirem as passagens. Dibo comenta que o único jeito de fugir era abrindo o teto, mas de repente, algo ataca Mineru, e Dibo pergunta o que aconteceu, mas logo fica surpreso, ao perceber que a estátua estava se mexendo. Beiju ainda se lembrava de que foi graças a Evoque que ela pôde ter sua vingança contra aqueles que a maltrataram. Em troca dessa ajuda, sua vida agora pertencia a Evoque. Voltando para a batalha, Beiju ataca Ralph e Palme, mas isso não passava de clones criados pelos talismãs de Felipe. Mesmo que esses clones fossem inofensivos, o problema era que os verdadeiros podiam se esconder entre os falsos. Então Felipe diz para Ralph e Palme terminarem logo com isso, pois não podia usar essa técnica para sempre. Beiju escapa do ataque de Palme, mas ele já esperava por isso, então usa suas flechas de fogo para persegui-la, causando uma explosão, mas Beiju aparece ao lado de Felipe. Porém, Felipe a ataca com um soco, a ferindo. Então vemos que Ralph havia se disfarçado, e continua sua ofensiva contra Beiju. Ela lança sua adaga em Ralph, que desvia, mas rapidamente, Beiju tenta enrolá-lo com a corrente. Ralph tenta contra-atacar, mas Beiju usa seu teletransporte para desviar e tentar enforcar Ralph. No entanto, Palme o salva, e a batalha entre os três continua. Felipe se impressionava com a velocidade daquelas pessoas, sendo que ele só conseguia ver borrões. A luta estava difícil para Beiju, já que Ralph e Palme estavam prevendo seus
movimentos. Ao ser golpeada, Beiju se irrita e usa seu clarão negro, arremessando Ralph e Palme para longe. Ainda assim, ela acaba com um dos braços feridos pela espada de Palme. De repente, a água começa a invadir a área onde estavam. Palme e Felipe são pegos pela correnteza, enquanto Ralph usa uma adaga para se pendurar na parede e comenta que eles não tinham mais tempo. Mas de repente, Beiju emerge da água e ataca Ralph, o ferindo, declarando que irá matar todos. Beiju avança novamente contra Ralph, perfurando seu abdômen e fazendo ambos caírem na água, deixando Palme preocupado. Dentro da água, Ralph e Beiju estavam lutando, mas rapidamente Ralph começou a sofrer os efeitos do veneno da adaga de Beiju, que continuava atacando. Ele então pegou sua cruz e começou a se curar, enquanto Beiju ficava surpresa com sua rápida recuperação. Então ela percebeu que foi assim que Palme foi curado. Beiju se teleporta para as costas de Ralph para tentar atacá-lo. Entretanto, uma barreira ao redor de Ralph neutralizou seu golpe. Ralph tentou acertá-la com um soco, mas Beiju moveu a cabeça para escapar do ataque. Ralph não desistiu e tentou agarrá-la, e rapidamente Beiju usou mais uma vez seu teletransporte para escapar. Observando os movimentos de Ralph, ela começou a se perguntar se ele havia descoberto alguma coisa. Ralph comenta que ele passou perto, mas não conseguiu resistir ao vê-la se gabando desse artefato de teletransporte. Então Ralph disse que estava na hora de acabar com aquilo, e avançou contra Beiju. Ela se esquiva do ataque. Em seguida, se teleporta para trás de Ralph, mas ele já havia previsto isso, e a golpeia com um chute. Ralph estava espancando Beiju, enquanto comenta que já havia entendido todos os movimentos dela. Entretanto, Beiju cria outro clarão negro, destruindo a barreira de Ralph, e quando estava prestes a matá-lo, uma flecha de fogo arranca seu braço, e ao se virar, ver que Palme havia chegado. Aproveitando a abertura, Ralph a golpeia, fazendo ela voar para longe e colidir contra a parede. Com isso, o artefato de teletransporte se quebrou, mas mesmo assim, Beiju avança contra Palme, determinada a cumprir sua missão. Vendo ela se aproximando, Palme usa o revólver, e uma disputa de poder acontece. Beiju estava completamente determinada em cumprir as ordens de seu querido mestre. Entretanto, sua arma começa a rachar, e ela acaba perdendo o outro braço. Mesmo assim, ela não desistiu, e avançou novamente contra Palme. Entretanto, para sua infelicidade, Palme ainda tinha mais um tiro. Então ele atirou. Vendo aquele enorme ataque, Beiju percebeu que era seu fim, e ao se lembrar de seu mestre, aquele por quem tanto se importava, sorriu, e pediu que Evoque a perdoasse, pois havia fracassado em sua missão. Então Beiju foi derrotada, e a última coisa que vemos dela é sua adaga fincada em uma pedra. De volta para o grupo de Jibo, a batalha contra a enorme estátua continuava. Mineru usa sua habilidade bala esmagadora, que cria uma explosão ao acertar, mas a estátua não sofre nenhum arranhão, e tenta atacar Mineru com sua espada, que acerta a parede abrindo uma fenda nela. Jibo havia conseguido salvar Mineru, e o gigante perdeu sua espada com o ataque. Rapidamente, Kiri usa sua habilidade para congelar a água, enquanto falava que a prioridade agora era abrir o teto e não lutar com essa estátua. Mas para abrir o teto, eles precisavam de uma nova fonte de energia, e a melhor maneira era usar o núcleo da estátua como fonte. Então Mineru distrai o monstro, enquanto Jibo se esgueira por trás, e tenta quebrar a armadura, tomando cuidado para não danificar o núcleo. Entretanto, a estátua se regenera, prendendo Jibo, e sem perder tempo, tenta esmagá-lo. Contudo, uma barreira o protege. Então rapidamente Ralph aparece e salva Jibo. Jibo chama de traidor, e Ralph responde que um filho não poderia chamar o próprio pai assim. De repente, uma flecha de fogo acerta a estátua. Palme havia chegado. Jibo grita para não destruírem o núcleo da criatura. Palme então usa o monóculo para localizar o núcleo, e ao encontrá-lo, usa sua telecinese para puxar Jibo. Mineru e Kiri entendem o plano de Palme, e atacam a estátua, enquanto gritavam para Jibo se apressar, o chamando de burro. Sem perder tempo, Jibo usa seu corte explosivo, abrindo um buraco no monstro, e entrando para pegar o núcleo. Mas a estátua se regenera. Ralph rapidamente a soca, abrindo novamente um buraco para Jibo sair, revelando que havia conseguido pegar o núcleo. Com isso, a estátua fica sem energia, e finalmente cai, completamente esgotada. Após derrotar a estátua, a água agora enchia o lugar ainda mais rápido, mas Jibo fala para todos aguentarem, enquanto Palme ia até a fonte colocar o núcleo do monstro. Enquanto isso, vemos Palme indo até a sala do mecanismo o mais rápido possível, mas ainda assim levaria 3 minutos para o lugar inteiro ficar coberto de água. A única notícia boa era que Felipe já tinha configurado o mecanismo, então no momento em que ele ligasse a fonte, o teto se abriria. Palme usa o monóculo, assim descobrindo uma rota mais curta, e ele segue em frente. Enquanto isso, a água já ia atingir
atingir o teto. Então Ralph fala para todos prenderem a respiração. E assim eles fazem. Voltando para Palm, ele acaba se deparando com uma parede na frente da sala do núcleo. Sabendo que não tinha tempo, Palm usa sua telecinese para formar uma bolha d'água e, em seguida, usa sua orbe de fogo para destruir a parede. Com isso, ele chega até a sala da fonte de energia. E, em seguida, ele joga o núcleo no local da fonte. E com o núcleo no lugar, os mecanismos do portal voltam a funcionar, fazendo o teto se abrir. E rapidamente Dibbo e os outros sobem até a superfície, aliviados por terem escapado. Mas, de repente, Dibbo se pergunta onde estava Palm. A cena volta para Palm, que finalmente sai do túnel desesperado, pois estava ficando sem ar. No fim, ele perde as forças e desmaia. Mas rapidamente, Mineru aparece e o beija para dar-lhe um pouco de ar. De repente, Palm se vê em um campo, junto de seus antigos companheiros, que lhe diziam para não exagerar, pois ele já havia feito um bom trabalho. Logo Palm percebe que aquilo era uma memória do passado, e com um sorriso no rosto, diz que estava tudo bem, pois havia feito uma promessa a eles. Voltando para o portal, Palm finalmente havia acordado, e pergunta se foi Mineru quem o salvou, enquanto Dibbo diz que estava preocupado, já que Palm estava demorando para acordar. Ralph comenta que havia curado o corpo de Palm. No fim, Palm pergunta por que Mineru estava com o rosto tão vermelho, mas ela responde que não era nada. Enquanto caminhavam, finalmente Palm e Ralph explicaram sobre seu plano, e Dibbo pergunta por que eles não falaram sobre isso antes. Mas Ralph responde que antes de enganar o inimigo, era melhor enganar o amigo, sem falar que tiveram que improvisar no meio do caminho. Palm comenta que aquele primeiro ataque de Ralph parecia bem real. Isso faz Ralph ficar nervoso, mas ele pergunta por que eles tinham que levar o corpo de Beiju. Palm fala que era porque ele podia ser útil, sem falar que Palm tinha que cumprir o acordo com a União Mercante Garfo. De repente, Felipe nota algo. Ele havia achado o item do herói. Kiri pergunta se esse era o item, e Felipe responde que sim. Ela pergunta como ele poderia ter certeza que era verdadeiro, e Felipe responde que o formato era idêntico ao que ele viu nos textos antigos, e comenta que essa era a chave para o armazenamento do grande ladrão Phantom. Phantom, o maior ladrão do mundo de bordo, e que acumulou uma grande variedade de itens poderosos em seu armazenamento. A chave para seu armazém era um grande achado. Felipe retira o item, enquanto agradece a ajuda de todos. No entanto, todo o lugar começa a desmoronar. Sem perder tempo, todos começam a fugir, enquanto reclamam com Felipe por simplesmente tirar o item sem verificar se havia armadilhas. Todos corriam em direção à torre, que possivelmente era a saída. De repente, vários soldados esqueletos surgem, mas rapidamente Ralph usa uma de suas habilidades chamada Fonte da Vingança, que facilmente destrói os esqueletos. Ralph comenta que essa habilidade gasta muita mana, e por isso irá cobrar 5 milhões de mesos de cada um. De repente, o chefe do portal aparece, e Dibbo fala para Ralph usar novamente sua habilidade, mas Ralph responde que ele só podia usar aquilo uma vez, e Dibbo chama de inútil. De repente, o chão desmorona, mas sem perder tempo, Felipe usa sua nuvem voadora para salvar a todos, e comenta que esse era seu último talismã. Surpreendendo a todos, a criatura os persegue nadando, mas sem perder tempo, Kiri usa sua habilidade para congelar a água, prendendo o monstro. Se aproveitando disso, Mineru dispara uma bala potente no monstro, criando uma explosão enquanto o grupo se afastava. Então eles se deparam com uma parede, mas rapidamente Palm a destrói. Eles chegam até a torre, e Felipe os alerta para tomarem cuidado, pois ela poderia desabar por causa do choque. Finalmente, eles encontram o portal de saída e o atravessam. Enquanto isso, na União Mercante Cânia, a Aranha comenta que a missão foi um fracasso, pois ele notou que Beiju morreu. Evoque fala que não havia desculpa, e diz que a Aranha podia matá-lo. Mas para sua surpresa, a Aranha diz que podia matá-lo sempre que quisesse, mas para ele seria mais divertido ter mais alguém assistindo ao espetáculo. Então ele diz que agora estava na hora de mudar os jogadores. Nas sombras, vemos duas silhuetas aparecendo. Na União Mercante Golderish, o representante falava para seu mestre não se preocupar com seu filho, pois se o portal ainda estava ativo, isso queria dizer que ele ainda estava vivo. Então o representante fala que como ainda havia 6 vagas para entrar no portal, ele reuniria os melhores aventureiros para salvarem seu jovem mestre. Mesmo assim, o homem não deixava de se preocupar, murmurando o nome de seu filho.